paz do Senhor, nesta manhã que o Senhor nos permite mais uma vez estar a meditar na palavra. Hoje eu quero falar sobre a fortaleza que traz tranquilidade. E quero pegar o Salmo 46 como meditação e pedir que Deus abençoe grandemente e que nosso pastor José Carlos de Lima, presidente das Assembleias aqui na Paraíba, que Deus continue dando saúde e graça a ele. Também ao nosso pastor Rosildo, que assumiu o trabalho aqui em Ailândia, que Deus também dê graça a ele quando fazer mudanças. Quero deixar minha paz a todos os irmãos aí em São Paulo, Setor 31, Ministério de São Miguel Paulista, Ministério do Madureira, Pastor Benedito, enfim. Também que Deus continue abençoando aí meus filhos, meus netos e bisnetos. A todos meus familiares em Promissão, na Bahia, que Deus abençoe a todos. O texto da palavra de Deus diz: a fé perfeita em Deus. Começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Escute bem. Eu gostaria, naquilo que Deus tem nos colocado no coração, e há 21 anos atrás, eu estava com 41 anos e Deus me fez se preocupar com essas palavras que eu vou transmitir. Eu passei momentos trabalhosos, momentos difíceis da vida, e Deus me fez saber
que Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. O salmista Davi, em muitos dos salmos a qual ele aqui executou, ele falava até de cordéis da morte me cercaram. A maneira dele se expressar que momentos na nossa vida parece que é como aqui. Ainda que as águas rugem e se perturbe, ainda que aqui, que a terra mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que essas coisas venham a acontecer, porque tem coisas menores que acontecem nas nossas vidas e nos abala, tira toda a nossa estrutura, que nós não sabemos e ficamos desorientados, sem saber o que fazer. Mas aqui o salmista Davi, ele depositou uma confiança em Deus que começa ele mesmo se expressando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E socorro bem presente, não é amanhã. É socorro bem presente na hora da angústia. Então, essa fortaleza esse refúgio e essa fortaleza não é nada que penetre, não. Com tudo que vem acontecer, precisamos saber, como o salmista Davi, para dizer que Deus está no meio dela. Quer dizer, Deus está no nosso meio e Ele ajudará ao romper da manhã. A palavra de Deus costuma dizer dessa forma: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. A palavra de Deus diz que para aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando olhamos esse texto e a palavra aquietai-vos, essa palavra, ela transmite a ideia de evitar lutas inúteis e significa ficar calmo, tranquilo, sossegado. Não é fácil, não, porque a estrutura abalada nos deixa inquietos, tira todas as forças, a esperança. Parece que nada mais vai voltar como era antes. Aquietai-vos, ou aquietar, é experimentar um estado de calma, um espírito sereno e brando. E para ter isso, precisa-se ter o Espírito Santo. É Ele que implanta no coração do ser humano. Quando está agitado ou inquieto. No livro de Provérbios, capítulo de número 1, fala dessa forma:
Provérbios, capítulo de número. Diz assim: mas os que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mar. Porque a palavra de Deus diz que ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza do mar, mas aqui a palavra, ela mostra uma coisa que às vezes nós não fazemos, o de dar ouvidos à voz de Deus. E como dar ouvido à voz de Deus? É como disse o salmista Davi: como se purificará o mancebo? Observando a sua palavra. E quem tem a palavra de Deus como regra de vida e procura obedecer os mandamentos do Senhor, é o que me der ouvido, vai habitar seguramente, vai estar seguro. Ainda que as águas rujam, e quem já esteve em mar, ou quem já viu mar bravo, as ondas, a maneira que elas agem, não é para qualquer um. Ninguém tenta entrar no mar agitado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas precisa habitar à sombra do Onipotente. Quando observamos também o Salmo de número 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Falar de cajado é falar da palavra que orienta, que guia. Mas podemos ver também um outro ângulo da palavra aquietai-vos, que além de transmitir, essa palavra aquietai-vos transmite confiança. É tão fácil, quando estamos com um problema de saúde, ir ao médico e chegar ali, ele vai receitar uma medicação, uma receita, e a pessoa sai dali correndo para a farmácia para comprar o remédio. Então ela está confiante no que o médico passou para solucionar o seu problema. E ela compra, pode ser o preço que for, ela compra para sarar do problema. Assim também é Deus na tua vida te receitando a palavra dele
para te livrar de sofrimento. Ele, aqui, aquele que confia. Se não confiar ao ponto, é fácil até dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, porque nas águas que rugem, nas águas que abalam a estrutura do ser humano, a estrutura física, a estrutura familiar, a estrutura financeira, quando as águas surgem, deixando perturbado por essas coisas, mas a palavra de Deus continua dizendo, há um rio cujas correntes alegra. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Martim Lutero, quando ele questionava sobre as teses da igreja a qual ele pertencia, ele escreveu dessa forma: castelo forte é o nosso Deus. Aí ele escreve esse inário mostrando que castelo forte é o meu Deus. Não sei qual é o Deus que está te sustentando, ou em quem você está se refugiando, ou se você tem refúgio e fortaleza, tem buscado no Senhor, porque a palavra sempre vai estar dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Davi, ele sempre usou os salmos para encorajar não só a si próprio, mas também para encorajar o povo. E nas épocas de crise que o povo estava enfrentando. Agora observe bem. Eu gostaria de abordar algumas coisas que abalam o mundo. As catástrofes mundial que abala o mundo, mexe com a estrutura das pessoas, deixa as pessoas em situações tão difíceis, a qual vivemos hoje em situações semelhantes a essa que o salmista Davi no Salmo 46, ele mostra quantas famílias está abalada, ao ponto de despencar, e às vezes quem sustenta a casa venha a morrer, ou venha abandonar a família, e a família fica totalmente destriturada. A formação social e moral do mundo, ou o país, também
não está tendo condição, né? Essa formação de pertencer a um grupo, né? Ou pertencer a qual muitos aí acham que é um socorro, estar a sair do problema e focar em uma diversão, ou há muitos que acham que fazer parte, que acham que pode ganhar dinheiro, ser um jogador de futebol, ser uma miss, ser algo nessa formação social que venha solucionar seus problemas. Quando se fala e trata da família, nós vemos aí as brigas, separações, a falta de comunhão entre a família, entre pai e mãe, pais e filhos. E quando nós vamos olhar na área religiosa, que satisfaz os desejos dos membros, e quando ali não está fazendo mais efeito aquela igreja, muitos ficam dispersos. Os abalos, a imoralidade, as decepções. Então nós vemos que esses resultados em várias áreas, o desemprego, a fome, o estresse, as aflições, o desânimo, o desespero, a desconfiança que as pessoas não passam, não confiam mais em Deus, não confiam mais na sua capacidade e não vai ter condições de confiar nos outros. Mas a palavra de Deus, ela diz que temos, em momentos que as águas rugem, nós temos um libertador, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é ainda o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. O salmista Davi, no Salmo 125, ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? Aí vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Precisamos saber que há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, e é o santuário do Altíssimo, e que Deus está no meio dela e não será abalada, e Deus a ajudará ao romper da manhã. Como eu já disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Quando olhamos aí em Salmos capítulo de número 30, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, no verso 5, porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Salmo de número 30. Quando olhamos o apóstolo Paulo,
a qual ele, na carta aos Romanos, ele diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, se Deus é por nós? Quando olhamos o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando quem impedirá? Quando Deus está no negócio, é diferente. Aí vem: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem justifica. Justificado pela fé, tendes paz com Deus. É justificado, é pela fé. Temos paz com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da sua glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ai, se gloriar nas tribulações é só com o Espírito Santo dirigindo a nossa vida. Gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, quando atravessamos e quando você está atravessando esses problemas, saiba que tribulação você não compra no mercado, você não compra no açaí, não, você não compra no atacadão, você não compra no extra, não, paciência não. A paciência você adquire na vida é através da tribulação. O salmista Davi, no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas esperar com paciência, com as águas rugindo, não é fácil. E a paciência, ela produz a experiência. E a experiência, a esperança. Em Lamentações diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Há momentos que o mesmo que falou no livro das Lamentações, ele diz assim: põe a tua boca no pó, pois assim haja esperança. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos um libertador por nós. Quando o povo hebreu estava no beco sem saída, Faraó perseguindo os hebreus após ter saído do Egito, ele e seus cavaleiros, seus carros, os carros velozes daquela época, com 2 cavalos, nas suas rodas, umas facas que saía cortando por onde passava do lado deles, destruía o inimigo. E agora eles atrás do povo hebreu, que Moisés tirou com um braço forte de Deus. Quando menos espera, ele se depara agora no beco sem saída.
diante do Mar Vermelho. Atrás, Faraó. À frente, Mar Vermelho. Beco sem saída. E nem beco sem saída, Deus quer ver como que é que nós vamos agir. Logo, muitos dos hebreus começaram a murmurar. Oh, Moisés, nos tirou do Egito para morrer agora aqui nesse deserto. Lá nós tinha comida, pepino, cebola. Lá no Egito nós tinha sepulcro para ser sepultado. Agora tu nos traz para este local. E Moisés, sempre na direção de Deus, ele ora a Deus e Deus fala: o que é que tu tem na tua mão, Moisés? Ele disse: uma vara. Então, toca para o mar. Aí Moisés usa uma vara como um controle remoto hoje. E o mar se abriu. E quando o mar começou a se abrir e abriu a passagem para o povo hebreu passar, quando todo o povo passou, o último gado, a última pessoa passou, e Faraó já vinha perseguindo pelo meio do mar, da abertura. Aí Deus fala para Moisés: agora toque de novo nas águas. Aí foi agora a decepção, onde morreu Faraó e seus cavaleiros. Ele é socorro bem presente. Ainda que você esteja em um beco sem saída, mas confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Beco sem saída, talvez você esteja nesta hora atravessando. Mas às vezes, no beco sem saída quer tirar a nossa tranquilidade. Mas Deus está sempre pronto. Porque Deus enviou um forte vento oriental que abriu o mar. Isso diz a Escritura. E assim que esse vento oriental abriu o mar e o povo passou, só basta uma coisa: é aguardar em silêncio a salvação. Veja bem, há momentos na nossa vida que nós estamos atravessando uma catástrofe, como uma catástrofe mundial que tem abalado como o Covid-19. Isso é um vírus. Mas quando em determinados locais do mundo é abalado pelos hequitombos ou hequitombes, abalo na terra, ainda que a terra se mude, ainda que venha a ter hequitombes, terremotos, maremotos, cataclisma. Quando se fala de cataclisma, fala de montes. Quando fala de maremotos, ainda que as águas rugem, ainda que levante tempestade. E quando levanta tempestade, olhando para a vida de alguém que levanta como as coisas desta vida, levanta como uma tempestade, é igual ao que Marcos registra aí no capítulo 4, Jesus apazigua a tempestade.
E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com eles muitos barquinhos acompanhando. E nisso que eles vai para atravessar para a outra banda, levantou um grande temporal, um vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia os barcos. E ele estava dormindo sobre uma almofada. E aí despertaram Jesus, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Saiba que esse vento vai passar na tua vida. Aguenta um pouco mais, esse vento vai passar. Se Jesus estiver no controle da tua vida, esse vento vai passar. E se ele não tiver, você convida ele. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou lhes preparar lugar. É dessa forma. Quando falamos aí de maremotos que têm aí se levantado e destruído casas, trazido mortes, quando fala de terremotos, ainda que os montes se abalem, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A sociedade é formada e sustentada pela família, e diante da família tem os órgãos políticos, a formação moral e religiosa, como eu já disse. Mas os fundamentos políticos não tem como confiar, porque a corrupção degenerativa de muitos políticos não mostra fidelidade. Fundamentos morais, hoje vivemos na inversão de valores. O certo é errado e o errado é certo. E usando um ditado popular, que o cachorro, ele costuma, por onde ele passa, ele mija no poste. Mas parece que agora é o poste que está mijando no cachorro. Inversão de valores. Onde o homem, ele se transforma em uma mulher e passa a ser a mulher mais bonita do país. E a mulher se transforma em homem. E dizem que ser o homem mais bonito. Que inversão de valores. Quando falamos dos fundamentos familiares, a independência, hoje, sem a ideia de ter família, de construir família, de ter filho, filha, não está mais as pessoas pensando assim. Mas o projeto de Deus é com família. Mulher com mulher não gera filho. Homem com homem não gera filho.
Nem adianta que Deus não vai fazer milagre desse tipo. Um homem gerar filho, ele casar com outro homem e gerar filho, de forma alguma. Valores invertidos. Famílias sem ideias de ter família e viver na independência. Hoje, filhos na aba do pai, com 30, 40 anos, não querem mais saber de ter família. Quando olhamos para os fundamentos religiosos, vemos a profanação do sagrado, do que é sagrado. Aí vem a profanação. E tem entrado e tirado o foco das coisas que é buscar a Deus. A humanidade tem posto Deus de lado. Aí Deus diz pela boca do profeta: o meu povo fez duas maldades. O profeta Jeremias: meu povo fez duas maldades. A mim, Jeremias, capítulo de número 2, verso 13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, e o manancial de águas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Buscaram refúgio em outro lugar. Aí ele chega para o profeta Jeremias e diz assim: eles dizem, se um homem pedir a sua mulher e ela se ausentar dele e a juntar com outro homem, porventura tornará mais a ela? Não, se poluiria de toda aquela terra. Ora, tu te masculastes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então Deus usa o profeta para falar: olha, se uma mulher se ausentar, buscar refúgio, buscar um outro homem, adulterar e tudo, mas ele estava se referindo a Israel, que buscou outros deuses, se prostituiu com outros deuses, mas aí ele fala: mas ainda assim, torna para mim, porque Deus é misericórdia. Deus é bondoso. Em Provérbios, capítulo de número 28, diz assim, Provérbios, capítulo de número 28, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas as que a confessa e as deixa, alcança misericórdia. Quando olhamos o profeta Oséias, Deus pega o profeta Oséias para fazer uma simbologia da situação que estava o povo, e diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei e do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda e com os habitantes desta terra, porque não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. Aí o profeta, depois de falar
e mostrar a situação do povo de Israel, aí ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e como a chuva seródia que rega a terra. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Mas escute bem. O resultado dos rumores, dessas catástrofes, desses maremotos, terremotos, desses clismas, o resultado como o do Covid, que abalou o mundo, abalou toda a estrutura mundial, financeira, familiar, onde a morte entrou dentro dos lares. Não é diferente aqui dos cataclismas, dos maremotos, dos hecatombas, dessas catástrofes, acaba trazendo resultado. E o resultado desses rumores é fome, insegurança, desemprego, o mundanismo também abre as portas. Quantas pessoas estressadas, quantas pessoas desanimadas, desesperadas, cheias de aflição, desconfiança de um com os outros. Mas com tudo isso, há um rio cujas correntes alegram a cidade de nosso Deus. Quando olhamos a palavra de Deus para o livro do profeta Abacuque, ele diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e aos currais não haja mais vaca, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Ainda que você vai aí para o mercado, não tem o que comprar. Ainda que o teu sapato furou, mas não tem mais vaca aqui no curral. A vaca para dar o leite, para sustentar com a carne. E hoje a carne, o absurdo que está. As fezes para adubar a plantação. O couro para fazer sapato. Não tendo couro, não tem como fazer sapato. Como fazer cinto, para que o cinto cingidos ou calçados os pés com a preparação do Evangelho. Fica difícil. Mas aqui, o profeta Abacuque, ele se expressa. Ainda que venha faltar tudo nesta vida, temos um libertador ao romper da manhã. Olhe bem, estou para terminar. O teu mar da insegurança, da intranquilidade, esse teu mar, ele vai ser aberto hoje. Crê no Senhor Jesus, estarás seguro e prósperos. Foi a palavra que foi dada para, se não me falha a memória, para o rei Josias, no capítulo de número
1 e 9. E se algum mal nos sobrevir, espada, juízo, peste ou fome, e nos apresentarmos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. A oração do rei Josafá foi essa. Por quê? Os inimigos começaram a amedrontar o seu reinado. Diz aqui que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram pelejar contra Josafá, o rei. Mas aí ele vai e busca socorro em Deus. Aí ele cita que ainda que viesse pestes, fome, ou as pelejas que viesse, mas que Deus estivesse atento à oração daquela casa de oração. E Josafá, ele foi aconselhado desta forma aí, a qual chegou e disse assim: e pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores, ouve, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prósperos. Ele já depois de ter suplicado, aí ele vem, pega o povo e fala dessa forma. É quando nós depositamos a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, para que nós possamos ser prósperos, ajudados em tempo oportuno. Escute bem. Razões para estar quieto. Por que razões para estar quieto? Aí nesse Salmo 46. Porque há um rio que sempre atinge o teu e o meu objetivo. Esse rio, a qual o profeta Isaías, no capítulo de número 55, ele diz assim a palavra de Deus. Veja bem. Capítulo 55, verso de número 11, se não me falha a memória. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Prosperará naquilo para qual a enviei, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiado. E os montes, os outeiros clamarão, de prazer perante a vossa face. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Deus faz mudança. As águas alegrem a cidade de Deus. No livro do Apocalipse, a palavra de Deus diz o seguinte: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Para a viúva de Naim,
ela era viúva e agora estava indo sepultar o seu filho, e com ela uma grande multidão. E a multidão que estava com ela, sem esperança, porque a esperança dela era o filho para sustentá-la, porque o marido havia morrido. Mas com Jesus estava indo também uma multidão, e quando ele entra na cidade, ele depara agora com o fúnebre, com o enterro do filho da viúva de Naim. E Jesus chega para ela e diz assim: mulher, não chores. E mandou parar o escrife, mandou parar quem carregava o defunto. Diz o texto que Jesus tocou no defunto e ele ressuscitou. Aí ele pega e diz assim: mulher, está aí o teu filho. Quer dizer, para você, o que queres que eu te faça? Como ele disse para o paralítico. Quer edificação? Levanta e anda. Logo o paralítico, pum, levantou. Jesus, ele muda da água para o vinho. E ele quer mudar na tua vida hoje. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus promete ajuda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Ele chega para o rei Josafá e diz assim: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Aí depois você vai dizer como disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Estai e ficai quietos tem 3 coisas. Deixar tudo por conta de Deus. Entrega mesmo o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Reconhecer a sua insuficiência dos seus recursos. Como a viúva de Naim não tinha mais recurso nenhum para a vida dela, para o sustento dela. Como também para a mulher que ficou viúva e veio os credores bater na sua porta, ela não tinha como pagar e os seus filhos iam ser levados como escravos. Mas aí o profeta entrou na vida dela da parte de Deus, perguntou: mulher, que tu tem? Eu não tenho nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. Vai, pega vasos emprestados. A mulher foi, mandou os filhos, trouxeram os vasos. Agora derrama o azeite que tem aí na tua botija. E o azeite foi multiplicado. Quando o azeite não tinha mais vasos para encher, aí o azeite parou. Aí a mulher: o que é que eu faço? Aí o profeta falou: agora vai, vende, paga os teus credores e viva do resto. Precisamos reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, que nós sem Deus não somos nada. Que precisamos constantemente depositar a nossa fé em Cristo Jesus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja bem, por último, confiar inteiramente em Deus. Quando Jesus estava ali no capítulo 4 de João, e ele depara-se com uma mulher samaritana. Os samaritanos não se davam bem, era desprezado pelos judeus. Aí veja bem,
Aí nós vemos aqui uma passagem dizendo assim: depois que ele fala com a samaritana, ele foi para a Galileia. Chegando na Galileia, ali tinha o filho de um regulo. Aí e disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e disse, e foi-se. Que ele dizia. A segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um regulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Não importa o lugar, não importa onde esteja o problema. E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe e dissesse: cura-se o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, como crereis? Aí ele vem: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra. Assim como também aquele centurião: mestre, não sou digno que entre na minha morada, mas diga uma só palavra e o meu criado sarará. Quer dizer, é depositar fé em Deus, em Jesus. Quando depositamos, o milagre acontece. Creia, a providência, o milagre já está acontecendo na tua vida. Shalom. Deus seja convosco.